Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma videoaula e hoje a gente vai fazer a correção do simulado do SPAES. Já estamos chegando na reta final, então assista esse vídeo com muita atenção. E antes de continuar, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E lembrar vocês de sempre estar lendo com bastante atenção, tá gente? Então vem comigo e vamos começar a correção desse simulado. Questão 1. Paula pensou em um número e multiplicou por 6. E em seguida, dividiu o resultado por 4, encontrando menos 12 como resultado final. Em que número Paula pensou? Não é questão de adivinhação, tá, gente? É questão de raciocínio lógico, matemática. Então, vamos primeiro anotar as informações que a questão dá. Paula pensou em algum número. Vamos associar esse número a x. Em seguida, multiplicou por 6. Está multiplicando aqui, ó, por 6. E dividiu por 4. E obteve o resultado de menos 12. Então, como que eu faço para resolver essa questão? Ele já dá o resultado e ele quer encontrar quem está no começo. Então, nesse caso, a gente vai fazer a volta. Vamos fazer aí o reverso das operações. Vamos começar aqui pelo 12, ó. O 4, ele está sendo dividido. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o inverso, que é a multiplicação, tá? Então, 12 vezes 4, vamos obter aqui, ó, 48. Aqui ele está multiplicando. Então, nesse caso, a gente vai fazer dividindo. 48 dividido por 6 é igual a x. Então, se a gente for fazer aqui a nossa divisão, o nosso x vai ser igual a 8, correto? Não, gente, não está correto. Sabe por quê? Porque o 12, ó, tá com um sinal negativo, tá? Não esqueça, gente, que o sinal sempre acompanha o número. Então, nosso resultado não é 8, o nosso resultado é menos 8. Então, o nosso item correto aqui é o item D. Segunda questão. Observe o desenho da pirâmide abaixo. O número de arestas dessa pirâmide é... Lembrando o que é aresta? As nossas linhas que representam os lados, não é isso? Então, basta a gente contar quantas linhas aparecem nessa pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5 e a pontilhada também conta, tá, gente? Então, são 6. O nosso item correto aqui é o item C. Terceira questão. Um artista plástico irá construir em uma parede de sua residência um mosaico feito de quadrados de madeira. Para produzi-lo, comprou placas retangulares de madeira, cujas dimensões são 256 centímetros e 96 centímetros. E cortou os quadrados com o maior lado possível, de forma que não houvesse desperdício e que cada placa de madeira fosse usada completamente. Qual é a medida em centímetro dos lados dos quadrados que o artista cortou? Né? Gostaria de lembrar vocês que a gente já teve uma questão bem semelhante a essa no simulado passado, né? Só que ele usou aqui outros objetos. Mas aqui a gente vai ter que fazer o que, gente? Um MDC, né? Maior máximo divisor comum. Mas por que o máximo divisor comum? Ele quer dividir, né? Daí já vem o divisor, que dê certo tanto para o 256 como para o 96, de que forma que sejam todos iguais. Então, a gente vai fazer aqui o MDC desses dois números. Coloquei aqui os dois números e a gente vai começar a dividir por 2, tá? 256 por 2 dá 128. Vamos colocar aqui, ó, 128 embaixo. E o 96 por 2 é 48. E aí, os números de baixo continuam sendo par, tá? Então, a gente vai continuar dividindo por 2. 128 por 2, vamos ter aqui 64, e 48 por 2, 24. Continuando por 2, 32, 12, por 2 novamente, aqui vai ficar 16 e 6. Continuando por 2, aqui temos o 8 e o 3. Vou passar aqui por cima da outra questão, tá, gente? Mas o importante é vocês entenderem aqui o que a tia tá fazendo, ó. Continuando a divisão por 2, tá? Porque o 8 ainda é par. E o 3, como a gente não divide por 2, a gente repete. Lembra aqui pra vocês, tá, gente? Na questão do MDC, a gente só vai multiplicar aí os números que eu consegui dividir os dois números simultaneamente, né? Por exemplo, eu tenho aqui 256 e o 96. Todos os dois números eu consegui dividir por 2. Então, eu já vou usar o nosso 2. Já no caso mais aqui embaixo, ó, que eu vou ter o 8 e o 3, eu só consigo dividir o 8, né, por cada vez, porque o 3 ele só é divisível por 3. Então, nesse caso, esse 2 já não iria contar.
Então, no MDC, eu só vou contar os números que eu consigo dividir simultaneamente, ok? Então, bora lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Esses aqui eu já não conto, tá, gente? Então, nosso MDC aqui, ó, MDC é o nosso 32. Analisando aqui os itens, o nosso item correto é o item A. Questão 4. Um termômetro em Campos do Jordão registrou em um dia a temperatura mínima de menos 4 graus. No dia seguinte, esse mesmo termômetro registrou uma temperatura. No dia seguinte, esse mesmo termômetro registrou a temperatura máxima de 14 graus Celsius. Nessa cidade, a diferença dessas temperaturas registradas por esse termômetro nesses 2 dias foi de... Gente, nós associamos a diferença com o sinal de subtração, a gente iria subtrair. Só que no caso das temperaturas já é diferente, né? Então, o que eu aconselho? Já que a gente está falando de temperatura, termômetro, vamos associar aí a uma reta numérica. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a tia fez aqui, ó, uma reta, tá? E eu tracei do menos 4 até o 14. E aí, basta a gente contar quantos pontos tem do 4 ao 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, gente. Então, nosso item correto é o item D, tá? Vamos aqui para a nossa quinta questão. Observe abaixo o desenho do escorregador de um parque aquático. De acordo com esse desenho, qual é a medida de X em metros do comprimento desse escorregador? Aqui a gente tem, ó, um triângulo retângulo, né, cujo eu tenho a medida dos dois lados, eu quero encontrar a terceira, né? Então aqui a gente vai usar o famoso teorema de Pitágoras, tá, gente? Só que o aluno que presta atenção na aula, ele já teria matado essa questão aqui, ó, na charada. Mas vamos lá fazer o passo a passo. Hipotenusa, para quem não sabe, hipotenusa é o lado comprido, né, do nosso triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Cateto, quem é os catetos aqui? O 6 e o 8, tá, gente? Então, aqui vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Que se a gente realizar aqui essas operações, a hipotenusa ao quadrado vai ser 64 mais 36. Vamos obter aqui o resultado de 100, tá? Minha letrinha tá feia, gente, mas dá para entender. Então, a nossa hipotenusa, ela é a raiz de 100, né? E a raiz de 100 é o 10, tá? Então, essa é a nossa medida aqui do X, é 10 metros, nosso item A. Vamos agora para a questão 6, tá, gente? Até então, essas 5 para mim foi tranquila. Eu acho que para vocês também. Vamos continuar. Luiz tem 52 quilos. Para saber quantos quilogramas tem seu cachorro, ele pegou o cachorro no colo e subiu na balança. A balança, então, marcou 61,5. Quantos quilogramas tem o cachorrinho de Luiz? Né, aqui é muito simples, gente, uma operação, né, uma subtração com números decimais. Então, muito cuidado com a vírgula, tá, gente? Vírgula embaixo de vírgula. 61,5 menos 52, ó, vírgula 0, tá? 5 menos 0 é 5. Aqui vai ficar 11, 9 e 0. Então, o cachorrinho aqui do Luiz, ele pesa 9,5 kg, o nosso item C. Questão de número 7. A Aline fez uma viagem de férias de 380 quilômetros. Ela fez uma parada enquanto havia atingido 40% da viagem. Quantos quilômetros a Aline havia percorrido quando ela fez essa parada? Gente, questãozinha básica aqui de porcentagem, né? Então, bora lá. Lembrando a fórmula, 40%, né? 40% de quanto? De 380, tá? Lembrando que o dia eu associo aqui, ó, a multiplicação de 380. E aí, como vocês já viram nas aulas passadas, tem várias fórmulas da gente resolver aqui essa porcentagem. E eu vou fazer do jeito que eu tô habituada a fazer, tá, gente? Eu vou fazer aqui, ó, dividir o 380 por 100, que vai dar 3,8. E 3,8 vezes 40, tá? E aí já dá o resultado final. Fazendo a multiplicação, vamos encontrar o valor, gente, de 152, tá?
Então, quando a Aline fez a parada, ela já tinha percorrido 152 quilômetros, nosso item A. Oitava questão. Um caminhão tem a capacidade de transportar até 2 toneladas de mercadoria em sua carroceria. Esse caminhão, com a sua carroceria totalmente vazia, tem 2.500 kg de massa. Qual é a massa desse caminhão em quilogramas quando está transportando sua capacidade máxima? Então, bora lá. Se encher tudo, ele leva até 2 toneladas. E 2 toneladas são quantos quilos, gente? 2 toneladas são 2.000 quilos, né? Então, já vamos anotar aqui, ó, 2.000 quilos. Isso a carroceria, tá, gente? Se ela estiver totalmente lotada. Se não, esse caminhão pesa quanto? Esse caminhão diz aqui na nossa questão, ó, que ele pesa 2.500. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2.500. Qual é a massa desse caminhão em quilogramas quando está transportando sua capacidade máxima? Resumindo, se juntar tudo, quanto é que dá? Então, se a gente está juntando, a gente está adicionando, somando, tá? Então, a gente vai só somar aqui, ó. E aí já dá para ter feito de cabeça mesmo, 4.500. Então, nosso item correto é o item D. Questão de número 9. Em uma fazenda, 12 tratores trabalhando ao mesmo ritmo colhem uma quantidade de milho em 60 horas. Para colher essa mesma quantidade de milho em 40 horas, quantos desses tratores, trabalhando nesse mesmo ritmo, seriam necessários? Lembrando, né, que ele não quer saber a quantidade de milho, tá, gente? Até porque a questão não dá essa informação. O que ele quer saber é quantos tratores ele vai precisar para fazer a mesma quantidade, no mesmo ritmo, em menos tempo. Então, aqui a gente está trabalhando com grandezas, né? Proporcional ou improporcional. Quando nós trabalhamos com grandeza, a gente vê o que, gente? Regra de 3, né? Só que normalmente a regra de 3 é o de cima pelo de baixo pelo de cima, fazendo meio períodos opostos. Mas nesse caso, não, tá? A gente vai ser multiplicação direta. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que a questão está pedindo. Então, vamos lá. 12 tratores trabalham aqui, ó, 60 horas. E ele quer saber quantos tratores vão ser necessários para 40 horas. Fazendo aqui a multiplicação direta, 12 vezes 60, vamos obter 720. Dividido por 40x, facilitando aqui o nosso trabalho. 72 dividido por 4, o nosso x aqui ele vai valer 18. O nosso x aqui então vai valer 18, tá, gente? Então, para trabalhar do mesmo ritmo, com a mesma quantidade, em 40 horas, já não vão ser necessários 12 tratores, e sim 18. O nosso item correto é o item C. 10ª questão, Camila recebeu 6.000 de indenização. Ela utilizou 1.200 desse valor para pagar seu advogado. E, com o restante dessa quantia, fez um investimento a juros simples, cuja taxa de rendimento é de 25% ao mês. Quero saber onde foi que essa Camila aplicou esses juros. Durante quantos meses Camila deve esperar para que esse montante desse investimento atinja a quantia total que ela havia recebido de indenização? Resumindo, ela tinha 6.000, pagou o advogado, ficou com 4.800. Investiu e ela quer saber quantos meses ela vai ter que esperar para ter novamente os 6.000 em sua conta. Então, juros simples, né? Mas primeiro aqui, ó, vamos calcular 25% de 6.000. 25% por 100 de 6.000. De 6.000 não, gente. Tá errado. E aqui esses 25% a gente não vai calcular dos 6.000, tá, gente? Temos que prestar atenção. A gente tem que calcular pelo 4.800, que foi o que sobrou e foi o que ela investiu, né? Até porque os 6.000 ela já não tinha mais. Então, é 25% de 4.800. Então, o que a gente faz? Divide o 4.800 por 100, vamos obter 48, e 48 vezes 25. E o nosso resultado é 1.200, tá? Então, 25% aqui de um mês, desse 4.800, já dá 1.200. Então, eu acho que, ó, se eu somar esse 1.200 com os 4.800 que ela já tem, ela vai fechar aí o valor de 6.000, né? Então, basta a Camila esperar aí um mês, que ela já vai conseguir esse dinheiro de volta. Então, nosso item aqui é o item D, gente. Um mêsinho só, ela conseguiu recuperar o dinheiro que havia recebido dessa indenização. Questão de número 11. Laura caminhava diariamente... Caminhava não, ela não morreu. Laura caminha diariamente em volta à praça de seu bairro. No desenho abaixo estão representados o formato dessa praça e algumas de suas medidas. A medida percorrida por Laura ao contornar essa praça uma vez é. Então, lembrando, ela quer o quê? O
contorno, tá? Ela não quer a área. Por quê? Porque a Laura ela não sai correndo a praça toda, né, gente? Ela dá só uma volta. Então, se é só a volta, se é só o contorno dessa praça, a gente está trabalhando aqui o quê? O perímetro, né? Então, basta a gente somar as medidas. 10 mais 6, 16. 16 mais 6, 22. Agora, gente, atenção aqui, ó. Porque ela não corre aqui direto. Ela teria, ó, que correr aqui, tal. Então, aqui eu vou ter 2. E desse lado aqui, ó, eu vou ter 4. Como que eu sei que aqui é 4, né, gente? Se o total aqui é 10 e eu já tenho 6 aqui, me sobra 4. Então, vamos contar novamente agora com essas medidas em vermelho. 10 mais 6, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 2, 24. 24 mais 4, 28. E 28 mais 4 novamente, 32. Então, nosso item correto é o item B, 32 metros. Questão de número 12, que eu acho que de todas, gente, vai ser a mais complicada, né? Então, vamos a prestar atenção, porque aqui, ó, observa a expressão algébrica abaixo. A simplificação máxima dessa expressão é. Então, aqui a gente vai estar fazendo o quê, gente? A simplificação de uma expressão algébrica. Então, é sempre bom a gente prestar atenção nos sinais, até porque aqui tem parênteses, tem potência, né? Então, vamos lá começar. Lembrando que eu tenho parênteses. E quem eu estou multiplicando parênteses, gente? O menos x, tá? O x, né, tá multiplicando aqui, ó, e o sinal ele acompanha, gente. Então, vamos primeiro fazer aqui essa distributiva, tá? Multiplicar o de fora por quem tá dentro do parênteses. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, menos x ao quadrado. E x vezes menos 8y, vamos ficar aqui com mais 8xy, tá, gente? O y ele continua aqui do lado do x. E agora? Agora a gente repete o que está fora do parênteses, né? Aqui eu tenho x ao quadrado, vou colocar aqui x ao quadrado. E eu tenho aqui, ó, menos 2xy. Se eu tenho x ao quadrado e tiro x ao quadrado, me sobra nada, né, gente? Então, a gente cancela isso aqui, ó. Isso aqui já não existe mais, tá? E eu tenho 8 e tiro 2, vou ficar com 6. E o xy continua, então vai ficar aqui, ó, 6xy, vou colocar até aqui do lado, 6xy, nosso item correto que é o item A. E muito cuidado, tá, gente, na hora da gente fazer aqui a distributiva. Por quê? Porque os sinais alteram, né? E se você tivesse colocado aqui, ó, por exemplo, um menos 8, o resultado já daria menos 10. Totalmente nada a ver com o nosso item correto, né? Então, prestar bastante atenção aí na troca de sinais, tá? Pra gente não errar a questão. Próxima questão. Questão de número 13. Uma embalagem possui a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas medidas internas são 20 centímetros de altura, 60 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Qual é a capacidade máxima dessa embalagem? A gente está falando aqui de capacidade, tem largura, tem comprimento, tem altura, então aqui é a fórmula do volume. E a fórmula do paralelepípedo retângulo, gente, é comprimento vezes altura vezes largura, né? Então, colocar aqui, ó, vai ser então 40 vezes 20 vezes 60. Resumindo, multiplica tudo. Bora lá. 40 vezes 20 vezes 60. A ordem aqui não vai alterar o resultado, tá, gente? Pode multiplicar. Agora aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. E os zeros que a gente não colocou, a gente coloca agora, tá? 3 zerinhos aqui na frente. Lembrando que se a gente está falando de volume, a medida que é de comprimento é centímetros, vai ser então centímetros cúbicos. Nosso item D. Questão de número 14. Observe o triângulo EF abaixo, retângulo em F. Como assim retângulo em F? Quer dizer então que o nosso triângulo é um triângulo retângulo e o ângulo de 90 graus, que é um ângulo indicado aqui por esse quadradinho, é o ponto F. Quanto mede o ângulo X desse ângulo, né? Onde é que a gente está vendo o X aqui? Bem aqui, ó, no ângulo do ponto E. Como que eu vou descobrir isso, gente? Vamos analisar aqui, ó. Nós temos aqui esse ângulo externo de 120, não é isso? Só o quê? Que eu sei que se eu completasse aqui, daria quanto, gente? Daria 180, né? 180 menos 120, me sobra quanto? Me sobra quanto, Isaac? 60 graus, tá, gente? Vai sobrar aqui, ó, 60 graus. Então, se aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 90, 60 mais 90 é 150. De 150 para 180, falta quanto, gente? 30, tá? Então, nosso ângulo X aqui vai valer 30.
Então, nosso item correto é o item A. Questão de número 15, de cara a gente já vê fração, então vamos prestar atenção que muita gente morre de medo e a fração nem morde, né, gente? Então vamos ler aqui a questão. Gabriela, Lucas, Marília e Pedro comeram um lanche, um bolo inteiro feito pela avó. Repartiram de forma que Gabriela comeu 1/4 do bolo, Lucas comeu 1/8, Marília comeu 3/8 e Pedro comeu 4 de 16 do bolo. Qual dessas crianças comeu a menor quantidade de bolo? Lembrando, gente, as frações são diferentes, né? Porém, estão comendo o mesmo lanche, é o mesmo bolo. Só que foram divididos aí de forma diferente, né? Então, bora lá. Vamos anotar aqui, ó. Dessas frações, qual é a maior delas? É a do Pedro, né? Porque Pedro comeu, ó, 4 de 16. Para a gente poder realizar aqui alguma operação, a gente tem o quê? Que igualar os denominadores. Então, vamos lá igualar essas outras frações à fração de Pedro. Tá? E como que a gente faz isso? Através das frações equivalentes, né? E aqui, para facilitar, gente, eu não vou nem fazer o MMC, né? Vamos só colocar aqui raciocínio lógico. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar aqui, ó, o que Gabriela comeu para eu obter o resultado do denominador 16? Vai ser vezes 4. Então, ó, embaixo eu sei que eu vou ter 16. Lembrando, gente, que o que eu multiplico embaixo, eu também devo multiplicar em cima, né, no numerador. Então, se eu multipliquei isso aqui por 4, em cima eu também vou ter que multiplicar por 4. E 1 vezes 4 é 4. Continuando agora aqui, ó, o do Lucas. O Lucas, aqui embaixo no nosso denominador, tem um 8. Para igualar 16, eu vou ter que multiplicar quantas vezes, né, desculpa. Vamos ter que multiplicar 2 vezes. Então, o que eu multiplico embaixo, eu multiplico novamente em cima. Aqui eu vou ficar com 16. E em cima, 1 vezes 2, 2. Novamente aqui, ó, Marília. Marília comeu 3/8, né? Para eu chegar aqui a 16, eu multipliquei por 2. Então, embaixo vai ficar 16. E em cima, 3 vezes 2, que vai ficar 6. Agora eu tenho, ó, só frações equivalentes, né, com o mesmo denominador. Então, o nosso numerador, que é o de cima, eu vou só somar tranquilamente, gente. Ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10, com mais 6, 16. 16 de 16, fechou o bolo completo, né? Então, olhando para essas frações aqui, quem é a menor fração? A menor fração, ó, é essa aqui, 2/16. Então, acho que quem comeu menos aqui foi o Lucas, né? O Lucas comeu bem pouquinho bolo, só comeu 2 pedaços. Então, nosso item correto aqui é o item B, tá? Lembrando, gente, que na questão 15 aqui eu tomei um caminho mais direto, né? Um atalho. E se você não conseguiu acompanhar, você pode também fazer pelo MDC. Fazendo o MDC aqui do 4, do 8 e do 16. A gente iria encontrar novamente o valor de 16 e a gente chegaria aos mesmos resultados, né? Mas aí basta a gente pensar quantas vezes eu multiplicaria o nosso denominador para encontrar esse valor. E aí, como eu multiplico embaixo, multiplico em cima novamente. Tranquilo? Então, bora lá. Continuar aqui a nossa correção. Questão de número 16. Jéssica, que não sou eu, porque esse Jéssica é com C e o meu nome é com K. Jéssica comprou uma calça e 2 blusas em uma loja de roupas, gastando o todo de R$ 156 reais com essa compra. O preço de cada uma das blusas que ela comprou é a metade do preço da calça. Quanto Jéssica pagou por cada uma dessas blusas? Espera aí, vamos com calma, vamos anotar aqui as informações, né? O preço de cada uma das blusas que ela comprou é a metade do preço da calça. Então, vamos associar aqui a calça ao valor de X. R$ 156 reais. Vou até desenhar aqui uma barra, gente, para ficar melhor para vocês. Metade desse valor, eu vou colocar aqui, ó, de azul, tá? Metade desse valor aqui é a calça. Ó, a calça, metade do preço da calça, tá em azul. E essa outra metade é as blusas, são 2 blusas, né? 2 blusas e eu tô pintando aqui de rosa. Então, bora lá. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer R$ 156 reais, que é o total. R$ 156 reais. E dividir por 2. Por que por 2? Porque eu tenho 2 tipos de produto aqui, ó. A calça e a blusa. Tranquilo? Então, se eu dividir 156 por 2, eu vou obter o resultado de 78. Lembrando que 78 aqui, ó, é o preço da calça e também das 2 blusas juntas. Então, para mim descobrir o valor de cada uma das blusas, basta eu pegar, ó, o 78 e dividir por 2. 78 dividido por 2, vou obter aqui o resultado de 39. Então, nosso item correto é o item A. Questão de número 17. Qual das opções abaixo representa uma fração? Uma fração não. Qual das opções abaixo representa a fração 85,52? Bora lá, gente. Eu tenho quantas casas decimais aqui, ó, depois da vírgula? Eu tenho 2 casas. Significa que algum número não. Significa que o número inteiro, 8.552,
foi dividido por quanto, gente? Por um número aqui, ó, que tem 2 zeros no final, que é o 100. Então, basta procurar aqui a fração que tem o 100 no nosso denominador. É o item B. Quando eu fosse realizar aqui a divisão, né, gente, eu tenho 2 zeros, iria dar 2 casas decimais, ficaria então 85,52. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 18. Fernanda está bordando a inicial de seu nome em uma toalha. Veja abaixo a representação desse bordado na malha quadriculada, onde o lado de cada um do quadrinho equivale a 1 centímetro. Quantos centímetros tem o contorno dessa letra? Lembrando, tá, gente? Ela não quer a área, ela quer o contorno. Então, se é o contorno, é só os lados, né? Então, basta eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nosso item correto é o item C, 16. Questão de número 19. Veja a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. Que número corresponde ao ponto P? Gente, observando aqui, tá? Eu tenho menos 1 aqui e o 0, ó, ele tá lá no final. Significa que esses meus números aqui vão ser negativos e vão ser números decimais, números com vírgula. Então, aqui seria, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, aqui chegaria no 1. Então, meu P tá no 0,7. Só que não é o 0,7 positivo, tá, gente? É o negativo, ó. Tô aqui na área dos negativos. Então, meu item correto é o item A, 0,7 negativos. Questão de número 20. Resolva a conta abaixo. Qual é o resultado dessa conta? Como vocês podem ver, os itens, gente, ainda tá com raiz, né? Então, resumindo, ele não calculou aqui. Resumindo, ele não extraiu a raiz do 12, não calculou os decimais, nem o valor aproximado. Então, o que aconteceu? Se eu tenho aqui, ó, os mesmos radicandos, eu vou repetir o 12 e a raiz. E esse 3, gente, eu vou somar com o meu 1 que tá aqui, tá? O 1 ele não tá aí, mas a gente sabe que ele existe, tá? Então, 1 mais 3, 4. Então, o resultado dessa questão, 4 raiz de 12, tá, gente? Porque, ó, se os radicandos são iguais, a gente só repete, a gente não soma não, tá? A gente soma só os de fora. Muito cuidado. Item B. Então, vamos lá para a questão de número 21. Fernando iniciou um trabalho em uma imobiliária como corretor de imóveis. Em sua primeira semana de trabalho, ele fechou certa quantidade de contratos de aluguel e na segunda semana, ele fechou o quadrado do número de contratos de aluguéis que havia contabilizado na primeira semana. Fernando conseguiu essas 2 semanas um total de 12 contratos de aluguel. Quantos contratos Fernando conseguiu fechar em sua segunda semana de trabalho? Então vamos aqui anotar, gente. Na primeira semana, ele fez uma quantidade aqui. A segunda semana, ele fez o dobro, ele fez o quadrado dessa quantidade, né? Então é x ao quadrado e diz que o total foi 12. Então tem 2 formas aqui de resolver essa questão, tá, gente? Eu posso colocar esse 12 para o outro lado da igualdade e igualar a 0. Aí eu teria uma equação do segundo grau, né? A gente colocaria a raiz de delta, somaria aí a fórmula de Bhaskara, daquele jeitinho, só que eu tenho um caminho mais rápido, tá? E aí, entrando novamente, raciocínio lógico, gente. Por quê? Porque eu tenho um número somado mais o quadrado dele mesmo, que dá 12. Então, o que a gente faz? O 0 eu sei que não é, né, gente? Vamos tentar aqui o 1. 1 mais 1 ao quadrado dá 2. E não é 12. Mas se o x fosse o 2, estamos indo aqui por hipóteses, tá, gente? Se o x fosse 2, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 são 6. E 6 não é 12. Tentamos pelo 0, pelo 1, pelo 2, agora a gente vai tentar pelo 3. 3 ao quadrado é 9. 3 mais 9 é 12. Então, gente, encontramos o valor do x, que é o 3, tá? Então, só que a pergunta é, quantos contratos Fernando conseguiu fechar na sua segunda semana? A segunda semana dele, ó, tá representada ao x ao quadrado. Então, nosso resultado aqui é 9, o item A. Se você ficar com dúvida, você pode ir sim pelo caminho, né, da equação do segundo grau e extrair o x, tá? Só que nesse caso, se a gente vê que o valor, por exemplo, aqui está igualado a 12, então é um número baixo. Então dá pra gente tentar, por hipóteses, né, por sugestões, encontrar algum número. Porém, se você vê que o número é grande, passou do 30, do 40, então vai pelo delta, pela formazinha de Bhaskara, que é mais confiável, tá? Porque às vezes aqui a gente pode até se perder no raciocínio. Eu fiz no raciocínio por quê, gente? Porque 3 é um número baixo, né? A gente foi chutando aqui e encontrou o valor de 3. Mas e se o valor fosse 47? A gente ia passar a tarde todinha aqui, né, gente? Então essa é a dica que eu dou, tá? Se você vê que o resultado é baixo,
Você pode tentar ir na hipótese. Se não, melhor você ir pelo caminho da fórmula de Bhaskara, ok? Próxima questão. Questão de número 22. Dona Lilá vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para plantar salsicha e outros temperos. A área reservada no plantio de salsichas e outros temperos é... Então, está calculando aqui o que, gente? A área. Né? Então, a área, basta a gente saber a largura e o comprimento. 17 vezes 23. E fazendo aqui a multiplicação, tá? Bora lá. 23 vezes 17. Fazendo aqui tudo ao vivo, tá, gente? Que é pra vocês verem que não tem erro. 3 vezes 7 é 21, fica 1 sobre o 3. Ou sobre o 2. 7 vezes 2, 14. Com mais 2, 16. 3 vezes 1 é 3. E 2 vezes 1 é 2. Fazendo aqui a soma, vamos ficar aqui com o resultado de 391 metros quadrados. Então, nosso item A. Próxima questão. Questão de número 23. Júnior comprou uma chuteira em uma promoção com 15% de desconto. Antes dessa promoção, a chuteira custava 320. Qual foi o valor pago por Júnior ao comprar essa chuteira? Então, a gente vai calcular 15% de 320, tá, gente? 15, novamente, por cento, naquela formulazinha, de 320. 320 dividido por 100, eu vou ter aqui, ó, 3,2. E 3,2 vezes 15, vou encontrar aqui o valor de 48. Então, quer dizer que a chuteira foi R$48? Claro que não, né, gente? R$48 foi o desconto, né? Então, a gente vai subtrair, ó, 320, vamos tirar o 48. O Zé pega emprestado, 10 menos 8, 2. Pegar emprestado aqui novamente. 11, tiro 4, me sobra 7. E abaixo 2. Então, o valor dessa chuteira no final saiu por R$272. Questão de número 24. Tatiana mora a 4,65 km de distância de seu trabalho e a 7,3 km de distância da academia de ginástica que frequenta. Quantos quilômetros essa academia de ginástica é mais distante da casa de Tatiana do que o seu local de trabalho? Gente, diferença, tá? Então, se a diferença, a gente vai subtrair 7,3 menos 4,65. Lembrando que onde não tem nada, a gente, ó, acrescenta o zero. Pegando aqui emprestado novamente, 10 eu tiro 5, fica com 5. 12 tiro 6, 6. E 6 tiro 4, 2. Então, essa academia fica exatamente a diferença, né, de 2,65 quilômetros, tá? Então, a resposta é o nosso item A. Questão de número 25. Para a venda de seus produtos, uma indústria fabrica caixas com tampa na forma de um paralelepípedo retângulo, conforme o desenho abaixo. Então, a gente vai ter que ver aqui o molde dessa caixa, né, gente? E aqui, ó, se a gente for imaginar montando essa caixa aqui, não vai dar certo. E a única que faz sentido aqui é o item B, tá, gente? Não tem muito o que explicar, é mais raciocínio mesmo, observar. E a gente vai agora para a última questão. Vamos lá. Questão de número 26 e última. Resolva a operação abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Lembrando, tá, gente? Vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos somar aqui, ó. 398,3 mais 42,03. Lembrando, gente, vírgula abaixo de vírgula. E aqui basta a gente somar. Eu não tenho nada mais 3, vou ficar com 3. 3 mais 0 é 3. 8 mais 2 é 10, vou ficar com 0, vai subir 1. 9 com 1 é 10, com mais 4 é 14, tá? Então, vai subir 1 aqui, ó, vou somar com 3. O nosso resultado final da questão 26, então, é o nosso item B, 440,33 centavos. E é isso, gente. Obrigado por ter me acompanhado até o final da aula e até a próxima. Tchau, tchau!